Olá, vocês que nos seguem no J Politicast, muito boa noite. Estamos de volta com mais um programa bate-papo semanal com o quadro JC Pergunta e Você Responde. O convidado de hoje é o secretário municipal de Ação Social, Mirlan Oliveira, a quem desde já agradeço por aceitar o nosso convite. Antes de passarmos para o secretário deixar o seu boa noite, vamos aos nossos colaboradores. Agradecemos aos nossos colaboradores do programa Bate-Papo Semanal. Farmácia do Povo, Organização Val Santana, Valdiniz Ferreira, Corretor de Imóveis, Gessé Construções e Reformas, Organização Gessé, Hotel J. Macedo, Organização Jó Macedo, Espeto do Quê? Organização Zezinho Nonato, Dr. Mauro Coelho, Silas Desominha, GR, Grande Rio Serviços da Construção, Organização Orlando Mestre de Obras, Academia Sport Fitness, Organização Ednei Souza, Vereador Ezermilson Rocha, Vereador Nino Meira, Alto Posto Parque, Organização Diogo Soares Lacerda, Jarbas Meira, Ivaí Tarrão, Fernando Marreca, Edilson Oliveira, Mercadinho Francis, Organização Francivaldo, Opção Modas, Organização Washington Oliveira, Programa Espaço Aberto com Jorge Meira, Vereador Delzão, Fabinho da Saúde, sempre ao lado do povo, Vereador Zezinho das Baterias, Sebastião da Colônia, Reis de Luizão, Dr. Joel Meira Júnior, MX Engenharia, Engenheiro Civil, Daniel César, Sansão do Retiro da Picada, Sintepaf Bahia, Gaso Presidente, Verinha de João Melão, Paulinho do Destaque, Jó Macedo, Gilmério Amorim, Popular Mero, Reinaldinho, Conjet, Organização João Antunes, Popular Zera, Getaques Automação Fiscal, Organização João Antunes, Popular Zera, Vereadora de Barra do Rio Grande, Neide do Destaque, Laecinho, vem aí. JT, Jefferson Tomás, Engenharia e Construção, Transmanelão, Organização Pia. Secretário, boa noite, tudo bom? Boa noite, JC. É um prazer ter Vossa Excelência aqui na bancada do Bate-Papo Semanal. Fique à vontade aí para o seu boa noite. Boa noite, JC. Boa noite, internautas que nos acompanham nesse momento. O programa do JC já se tornou um grande momento da política, do nosso município, onde você está vindo entrevistar aqueles do dia a dia da política do nosso município. E é um prazer imenso, JC, estar aqui em seu espaço para que a gente possa hoje, nessa noite do dia 5 de setembro de 2023, um marco histórico aqui de Xique-Xique, de seu programa, aonde você convida esse simples e humilde vereador Mirlan Oliveira, que até então está licenciado e nesse momento assume a Secretaria de Ação Social, Trabalho e Renda. Pronto, secretário. Vamos começar o nosso quadro de perguntas. Vereador e secretário Mirlan Oliveira, está preparado para a nossa sopa de tamanco? Sim, JC. Não é a nossa primeira entrevista, a gente já fez uma infinidade de bate-papo nas emissoras de rádio aqui de nossa querida Xique-Xique, como também emissoras de rádio aqui da nossa região. Então, o vereador Mirlan Oliveira, que até então está assumindo a Secretaria de Ação Social, está sim pronto para que ele possa conversar e levar a melhor informação àqueles que estão aqui nos assistindo ao vivo. Vamos com a nossa primeira pergunta. Secretário Mirlan, no primeiro mandato do prefeito Reinaldo Filho, de 2005 a 2008, o senhor foi nomeado secretário de Ação Social. Em 2007, o senhor teve que renunciar para disputar uma cadeira na Câmara. Em 2008, o povo de Xique-Xique lhe elegeu pela primeira vez vereador, agradando do seu trabalho, é óbvio, na frente da Secretaria de Ação Social. Muitos anos depois, o senhor retorna à Secretaria de Ação Social. A minha pergunta é, no retorno do ex-presidente Lula, com tantos cortes de beneficiários do Bolsa Família, politicamente falando, isso é ruim para o secretário Mirlan Oliveira? Fique à vontade, secretário. Interessante você me fazer essa pergunta,
e você me faz uma retrospectiva do vereador Mirlon Oliveira, que até então assumiu lá atrás, a pedido do nosso prefeito Reinaldinho, a cadeira na Secretaria de Ação Social da época. Mas que me permita, JC, fazer uma ligeira retrospectiva, quando lá atrás eu assumi a secretaria e de lá parti para uma eleição a vereador. Lá atrás, até então, não existia nenhuma política pública da assistência social no nosso município. E o nosso prefeito Reinaldinho, na época, me determinou e me deu essa missão de que eu pudesse estar criando políticas públicas da assistência social. E aí, quando secretário, fiz tudo, organizei tudo, implantei todas as políticas da assistência social aqui, até então, no nosso município de Xique-Xique. Mais uma vez, fui às urnas, fui reeleito a vereador, pela terceiro mandato reeleito a vereador, quarta vez reeleito vereador. E agora o nosso prefeito Reinaldinho nos convida, mais uma vez, para esse desafio, que é justamente assumir a Secretaria da Ação Social, uma secretaria dessa, que ela hoje tem uma formação de mais de 120 colaboradores, uma secretaria que tem, então, tem um grande volume de atendimento, uma secretaria que tem um grande volume de políticas públicas direcionada àquelas pessoas que se encontram em vulnerabilidade social. E aí você me pergunta, a questão do programa Bolsa Família, um dos grandes programas de transferência de renda do Brasil afora. Os problemas que nós temos em Xique-Xique é os mesmos problemas que nós temos em Itaguaçu da Bahia, que nós temos em Irecê, que nós temos uma cidadezinha lá do Amazonas, que até então benefícios que não estão sendo levados àquelas pessoas que realmente necessitam. E como você me disse, o governo Lula, com o novo Bolsa Família, que você muito bem frisou, que é o programa do governo federal, do então governo Lula, que está levando, às vezes, tirar o sossego de algumas famílias. Verdade, é uma política perversa do governo Lula, que está bloqueando uma infinidade de beneficiários. É uma política perversa do governo Lula, que até então, os pescadores, que até então recebem o seguro-defeso, era 4 parcelas só que o governo suspendia. E agora o governo perverso de Lula, ele suspende 6 vezes aqueles assegurados que são pescadores. Então, a questão do programa Bolsa Família, o município não tem nada a ver com isso. O programa Bolsa Família, simplesmente, o município, ele monitora, ele gerencia, entre aspas, porque quem é responsável diretamente pelo programa é o governo federal, que tem o poder de suspender, de bloquear e até mesmo de cancelar os benefícios. Por sua vez, a nossa secretaria, os técnicos do programa Bolsa Família, vão atrás das famílias, tentam reinserir no programa, e você sabe, JC, que existe uma grande problemática, porque o cadastro Bolsa Família é um cadastro declaratório. Você vai e declara, você assume toda e qualquer responsabilidade. Por isso eu não vejo nenhum motivo, nenhum alarme de dizer que o vereador Mirlon Oliveira, que o secretário Mirlon Oliveira, que o prefeito Reinaldinho, que os gestores do Bolsa Família serão penalizados por questões de irresponsabilidade do então governo federal, que traz essa política arcaica, essa política perseguindo ainda o povo. Mas aqui, graças a Deus, a gente tem feito de tudo. Alguns municípios, JC, para você dar uma ideia aqui, não atendem ninguém. Salvador, se você for em Salvador e procurar o programa Bolsa Família, ou gestor do Bolsa Família, você nem conhece, não sabe nem quem é. Aqui não, nós atendemos todo mundo, todos os dias, e a gente faz uma coisa, um atendimento humanizado, recebendo todos e todas que necessitam desse programa de transferência de renda. Respondido, vereador. Vamos para a nossa segunda pergunta. Secretário, o senhor está na segunda passagem no comando da Secretaria de Ação Social. Na sua primeira gestão, de 2005 a 2007, o presidente da República era Luiz Inácio Lula da Silva. Nesse segundo retorno do senhor à secretaria, tivemos o presidente Jair Bolsonaro e nesse ano tivemos o retorno do presidente Lula. A minha pergunta é: qual foi o melhor governo federal para a ação social de Xique-Xique, Bolsonaro ou Lula? As pessoas que têm seus benefícios cortados se revoltam com o secretário? Fica à vontade, Milão. Olha, JC,
retorno mais uma vez e faço uma retrospectiva, né, quando você fala aí da assistência social, que muito me empolga, que muito me entusiasma. Primeiro, lá atrás, em 2008, a gente implantou o SUAS, que é o Sistema Único da Assistência Social. Era tudo novo no Brasil, tudo novo na Bahia, tudo novo em Xique-Xique. E muito bem a gente fez, implantamos o SUAS, o Sistema Único da Assistência Social. E aí teve os programas do Bolsa Família, teve o programa PET, teve os CRAs, teve o CREAS, teve o Agente Jovem, tudo isso implantamos aqui em Xique-Xique, porque nós tínhamos um prefeito eficiente e um secretário também eficiente. E aí eu digo que na época o governo Lula foi um governo muito bom para os programas sociais na época. O governo Bolsonaro, nesse tempo que ele passou, ele fez o novo Bolsa Família, que era o Auxílio Brasil, aonde ele ampliou o programa. Aqui em Xique-Xique mesmo, JC, não sei se você sabe disso, mas através do governo Bolsonaro, o município de Xique-Xique saímos de 10 mil, 9 mil e poucas famílias para 12 mil famílias, justamente por isso, porque era uma política prioritária do governo Bolsonaro. Mas não só o governo Bolsonaro era responsável por isso, não. Nós aqui corremos atrás, nós enxugamos o nosso cadastro, nós atualizamos a base cadastral do nosso município. Então, o governo Lula retorna à frente da esfera federal e já começamos a ter uma melhorada substancial na política assistencial do nosso Brasil. Que, inclusive, alguns fatos eu sou contra, porque o que ele está fazendo com a política da assistência, porque eu sou técnico da área da assistência. Outra coisa, JC, Lula colocou o ministro Wellington Dias, que até então ele não tem cacife nenhum para ser ministro de uma pasta tão complexa como essa da assistência, porque ele não é técnico de carreira, ele é um político como eu, mas eu sou político e sou técnico. E mais uma vez eu digo que não terá problema nenhum. O secretário, o prefeito, que é o melhor para o seu povo. Jamais eu irei assentar numa cadeira para prejudicar alguém. Jamais o prefeito Reinaldinho irá sentar em uma cadeira para tentar prejudicar alguém. Não existe isso. A gente faz o melhor. Inclusive, não sei se você sabe disso, eu vou até dar em primeira mão aqui, mas esses 10 dias, mais de 300 benefícios que se encontravam com bloqueio, que se encontrava cancelado, graças a nossa equipe, graças às nossas buscas ativas, mais de 300 benefícios foi liberado agora. Então, nem o prefeito Reinaldinho, nem o secretário Mirlão Oliveira quer o mal das pessoas. Jamais. A gente quer o bem. Secretário, a gente sabe que quando os beneficiários têm o seu benefício cortado, muitas pessoas começam a fazer críticas à Secretaria de Ação Social. O senhor não teme futuramente que isso possa prejudicar numa eventual eleição? Não, JC, veja você, a política é muito dinâmica. É isso que eu digo. Existem as críticas, existem críticas ao governo Lula, existem críticas ao governo Jerônimo, existem críticas ao prefeito Elmo Vaz, lá de Irecê, existem críticas ao prefeito Adãozinho, aqui em Xique-Xique, aqui em Itaguaçu, Arthur, aqui também na Barra, é criticado. Então, quem vive na política, vive disso, de críticas. Mas nós temos a convicção absoluta que nós só queremos o melhor para o povo. Só queremos o melhor. Jamais a gente irá prejudicar a vida de ninguém. Então, essas pessoas que, às vezes, através de videozinho e coisinhas chulas, né, tentam degredir a imagem de homens de bem, de pessoas de bem, né? E a vida é assim mesmo. Então, isso aí eu acredito que não interfere em nada, porque todo mundo sabe a conduta de respeito que tem esse secretário, a conduta de respeito que tem o prefeito Reinaldinho. Então, jamais isso aí vai interferir na nossa vida política, porque nós temos uma história política, a gente tem um respeito, acima de tudo, na sociedade de Xique-Xique, que só queremos o melhor. Respondido, secretário. Vamos para a nossa terceira pergunta. Secretário Mirlan, para uma família ter direito ao benefício do Bolsa Família, ela precisa, primeiro, não ter uma renda acima de R$ 218 por pessoa na família. E precisa preencher alguns requisitos que a Secretaria recolhe essas informações e são enviadas para o governo federal. Aí o governo federal vai analisar se essa pessoa tem direito ou não no benefício. A minha pergunta é a Secretaria de Ação Social quem determina as perguntas
da entrevista para o candidato responder, ou essas perguntas são elaboradas pelo governo federal? Fique à vontade. Muito oportuno, JC, essa pergunta sua. E essa pergunta sua nos esclarece, você nos traz, você nos contextualiza, acima de tudo, o que é o programa Bolsa Família. Para aquelas pessoas que não entenderam ainda essa logística, essa contextualização sua, eu vou aqui tentar fazer uma dissertação. O programa Bolsa Família, na verdade, ele é gerenciado por um programa que chama CAD Único, o Cadastro Único, certo? Esse Cadastro Único, ele é um cadastro que é feito pelo governo federal, há muitos anos, não é da agora não. Esse Cadastro Único, ele alimenta não só o programa Bolsa Família, mas ele alimenta aquelas pessoas que necessitam de bolsa de estudo, ele alimenta aquelas pessoas que necessitam de estágio, aquelas pessoas que necessitam do BPC, aquelas pessoas que necessitam da carteira do idoso, aquelas pessoas que necessitam do Idem Jovem. Então existe um cadastro único e toda pessoa, qualquer cidadão, qualquer pessoa tem o direito de fazer e pode fazer, certo? Agora, o cadastro, ele é autodeclaratório. JC é um grande empresário aqui em Xique-Xique, que tem uma renda de 10, 20, 30 mil reais mensal. Estou dando um exemplo aqui. Você pode muito bem se cadastrar no CAD Único, onde você tem o direito de ter seu NIS, você e sua família, você e seus filhos. Feito isso, JC, você vai lá determinar qual é a sua renda, qual é a sua receita, mas você vai declarar. A responsabilidade de declaração é sua, não é dos entrevistadores, não é do gestor do Bolsa Família. Feito isso, o governo federal elege as pessoas, as famílias que têm direito ao programa Bolsa Família, ele elege a pessoa que tem direito à carteira do idoso, ele elege a pessoa que tem direito ao passe livre, elege a pessoa que tem direito a uma bolsa escolar. Então, o CAD Único é um cadastro geral, no Brasil todo tem isso. Nós estamos aqui em torno de 30 mil pessoas cadastradas no CAD Único, e hoje nós temos em torno de 12 mil pessoas que recebem o Bolsa Família. Então, o princípio de tudo é o CAD Único. Então, essas perguntas que você me pergunta, todas elas estão no CAD Único, que é um cadastro feito pelo próprio governo federal. Essas perguntas, elas são no Brasil todo, certo? Agora, existem sim pessoas que sonegam informações. E a gente não tem como saber se JC, se A, se B ou C está falando a verdade. É um cadastro que é declaratório. Você assume todas as suas responsabilidades. Então, só o governo federal elege as pessoas do programa Bolsa Família. A Secretaria da Ação Social não elege ninguém para o programa Bolsa Família. Simplesmente existe uma entrevista e a gente insere seus dados no CAD Único de maneira online ou offline, a gente envia ao banco de dados do governo federal. Secretário, nessas entrevistas, algumas pessoas são questionadas pelo entrevistador e chega ao ponto de perguntar ali às pessoas que vão à procura do benefício, uma das perguntas, se na residência tem cerâmica, se na residência tem TV, se na residência tem geladeira. Secretário, isso não é humilhante para quem vai ir atrás do benefício? Veja você, na verdade o governo federal quer saber sobre o perfil social daquela família. Essas perguntas não é humilhante não, porque todo estudo social parte desse princípio. Por exemplo, o técnico da área, o assistente social, quando ele vai fazer uma busca ativa, quando ele vai em um determinado domicílio, para que ele possa tecer um parecer social seu, ele tem que fazer essas perguntas a qualquer indivíduo que ele vai abordar. Essas perguntas que você me cita, que está no CAD Único, são perguntas que foi desenvolvido pelos técnicos do Ministério do Desenvolvimento Social, da Assistência Social, lá atrás, não foi feito agora. Então eu não vejo que é humilhante nenhum. São ferramentas que os técnicos da assistência no todo, certo? Isso aí é de carteirinha, isso aí a gente traça isso e a gente traz isso com a gente nos bancos da faculdade, isso não é da agora. Então, na verdade, JC, saber se tem cerâmica na casa é importante saber, porque através dessa contextualização da família, do domicílio da família, a gente traça políticas públicas para aquele determinado indivíduo, para aquele determinado núcleo familiar.
Você precisa saber se tem cerâmica, se não tem cerâmica, se o piso seu é de cimento, se o piso seu é de chão batido, se sua casa é de alvenaria, se sua casa é de bloco, se sua casa é de tápia, se você é coberto de telha, se é coberto de palha de carnaúba. Mirlan, ainda tem casa no tempo desse de taipa? Existe sim. Ainda tem casa de carnaúba, de telha? Existe sim. Isso não só em Xique-Xique não, no Brasil afora. Não estou falando só de Xique-Xique, estou trazendo para você do Brasil afora. Então, JC, são perguntas que são importantes para que a gente possa saber, certo, o perfil social do indivíduo. Eu estou falando isso como técnico social, que eu sou. Agora, o cadastro, Bolsa, o cadastro dessas perguntas que você me cita foi desenvolvido, não hoje, mas lá atrás, pelo próprio governo federal, que seja ele Lula, que seja ele Dilma, que seja ele Bolsonaro, que seja ele Temer, mas foi desenvolvido lá atrás. Respondido, secretário. Vamos para a nossa quarta pergunta. Secretário, na sua carreira política, o senhor acumula 4 mandatos de vereador, 2 presidências da Câmara, líder da oposição na Câmara na gestão Ricardo Magalhães, 2 vezes secretário municipal. Comentam nos bastidores da nossa política local que o secretário Mirlan Oliveira é um dos pré-candidatos a prefeito pela situação. A minha pergunta é: o secretário Mirlan Oliveira é pré-candidato a prefeito? Fique à vontade, secretário. JC, que me permita eu lhe responder essa pergunta em 2 tempos, né? O grande jogador que joga em 2 tempos, né? Eu vou lhe responder em 2 tempos. Esse momento de candidatura a presidente da República, de candidatura a governador, de candidatura a deputado estadual, senador, deputado federal, prefeito, a vereador, qualquer cargo eletivo, é o momento dos partidos decidirem, é um momento de articulação de ordem partidária. Quanto a mim, ao vereador Mirlan Oliveira, que tem então é secretário da assistência social, eu diria a você que seria uma ingratidão minha eu falar algo a você de candidatura a prefeito. Primeiro, porque nós temos um grupo político que é bem alicerçado, nós temos um grande líder político que tem então o nosso prefeito Reinaldinho, tem os meus colegas vereadores, tem meus colegas secretários. E também seria uma infelicidade minha responder essa pergunta de você na íntegra. Por quê? Porque nós estamos num momento que não podemos falar em questão de ordem política, no tocante à candidatura. É um momento ainda que tem então, a gente precisa estar no meio político, sim. Agora, candidatura a vereador, candidatura a prefeito, candidatura a governador, a presidente, esse momento não é um momento político, não é um momento da gente estar lançando candidatura A, B ou C. Aqueles que estão lançando candidaturas estão infringindo a lei. E esse momento não é um momento de infringir lei nenhuma. A única eleição que está no jogo, a única eleição que está aí em vigor é a eleição do Conselho Tutelar. Mas questão de vereador, questão de prefeito, questão de governador, questão de presidente da República é um momento inoportuno. Aqueles que falam estão infringindo a lei. E isso o vereador Mirlan Oliveira jamais fará isso. Então é uma questão, é uma pauta que deve ser discutida lá na frente, certo? Nós temos uma grande liderança, um grande líder, que é o nosso, então, prefeito Reinaldinho. É ele que determina, entre aspas, ele que está no comando da nossa política, juntamente com o nosso, então, deputado Reinaldo Braga. Então, é um momento inoportuno eu falar em candidatura, seja ela qual for. Primeiro também porque eu me encontro na secretaria, certo? Eu falar de política e de ordem partidária, eu vou infringir a lei, eu vou tirar até, vamos dizer que estou tendo proveito político. Então, jamais eu faria isso, jamais eu responderia isso. Deixa aí que os bastidores, deixa aí que lá na frente, quem sabe daqui 1 ano, daqui 2 anos, a gente pode tratar aqui no seu programa dessa pauta. Respondido, secretário. Vamos para a nossa quinta pergunta. Secretário Mirlan, na situação existem hoje alguns nomes na boca do povo que serão pré-candidatos a prefeito. Eu vou citar esses nomes aqui. O vice-prefeito Elieci, o vereador Nino Meira, Oswaldo Barbosa, Dr. Jorge Peregrino, Dr. Renan Filho, popular Renanzinho, Dr. Michel, vereador Delzão, Adoniran e o secretário Mirlan Oliveira. A minha pergunta é:
quem desses nomes o prefeito Reinaldo Filho irá escolher para enfrentar o candidato da oposição em 2024. O secretário Mirlan está na expectativa de ser o escolhido do prefeito? Fica à vontade, secretário. JC, todos os bons nomes, todos meus amigos, todas as pessoas que têm um trabalho expressivo na nossa política, expressivo na administração. Mas eu gostaria de dizer a você, como disse anteriormente a você, que é uma pauta que nós devemos ser tratados mais lá na frente. Eu acho que qualquer um desses nomes aí, que o nosso prefeito entender que deve ser o seu sucessor, essa pessoa que se encontra aqui ao seu lado, apoiará. Porque, primeiramente, tem que ter gratidão a essas pessoas que estão conosco no dia a dia da nossa vida política, que faz parte de nossa vida política. Nosso prefeito Reinaldinho, eu tenho total gratidão a ele. Ele faz parte da minha vida política. Então, jamais eu irei falar algo que deve ser esse ou aquele candidato, se é o nosso prefeito, se é o nosso líder se manifestar, certo? Então, é uma pauta que eu diria a você, vamos discutir ela lá na frente. Mas são bons nomes, pessoas que estão e faz a diferença no nosso grupo político. Secretário, a gente aqui falamos em pré-candidaturas e não em candidaturas, até porque o momento não chegou ainda de registrar candidaturas. Aqui na bancada do Bate-Papo Semanal, já tiveram aqui amigos do senhor, da situação, inclusive o vice-prefeito Elieci, o vereador Delzão. Eles disseram aqui na bancada do Bate-Papo Semanal que são pré-candidatos a prefeito. Mas vamos para a nossa sexta pergunta. Secretário, em 2020, o senhor foi reeleito vereador, obtendo 1.213 votos. O seu colega vereador Joaquim Lopes Rabelo, popular Quinquinha, não teve êxito nas urnas em 2020. O prefeito lhe nomeou secretário de Ação Social e Quinquinha, na condição de primeiro suplente, assumiu a sua vaga na Câmara de Vereadores. Comentam nos bastidores que o vereador Quinquinha vem forte para 2024. A minha pergunta é, com tantos cortes que tem no Bolsa Família em Xique-Xique e com o crescimento que vem tendo o vereador Quinquinha, isso assusta o secretário Mirlan Oliveira numa eventual disputa à Câmara em 2024? Fica à vontade, secretário. JC, você me falou uma deixa aí, que meus colegas, ou quem quer que seja que passou aqui, disseram que são pré-candidatos e não estão infringindo a lei. Estão infringindo sim a lei. As pré-candidaturas, elas antecedem a candidatura. Agradecemos aos nossos colaboradores do programa Bate-Papo Semanal. Farmácia do Povo, Organização Val Santana, Valdiniz Ferreira, Corretor de Imóveis, Gessé Construções e Reformas, Organização Gessé, Hotel J. Macedo, Organização Jó Macedo, Espeto do Quê, Organização Zezinho Nonato, Dr. Mauro Coelho, Silas Desominha, GR, Grande Rio Serviços da Construção, Organização Orlando Mestre de Obras, Academia Sport Fitness, Organização Ednei Souza, vereador Ezermilson Rocha, vereador Nino Meira, Alto Posto Parque, Organização Diogo Soares Lacerda, Jarbas Meira, Ivaí Tarrão, Fernando Marreca, Edilson Oliveira, Mercadinho Francis, Organização Francivaldo, Opção Modas, Organização Washington Oliveira, Programa Espaço Aberto com Jorge Meira, vereador Delzão, Fabinho da Saúde, sempre ao lado do povo, vereador Zezinho das Baterias, Sebastião da Colônia, Reis de Luizão, Dr. Joel Meira Júnior, MX Engenharia, Engenheiro Civil, Daniel César, Sansão do Retiro da Picada, Sintepar, Bahia, Gaso Presidente, Verinha de João Melão, Paulinho do Destaque, Jó Macedo, Gilmério Amorim, Popular Mero, Reinaldinho, Conjet, Organização João Antunes, Popular Cera, Getaques Automação Fiscal, Organização João Antunes, Popular Cera, vereadora de Barra do Rio Grande, Neide do Destaque, Laecinho, vem aí, JT, Jefferson Tomás, Engenharia e Construção, Transmanelão, Organização Então, com o crescimento do vereador Quinquinha, isso não assusta numa eventual eleição do senhor a disputa à Câmara de Vereadores, né?
não só do suplente vereador Quiquinha, como os demais colegas vereadores. Eu acho que não existe isso, que A ou B ou C está melhor ou está bem. Às vezes fulano está bom hoje, mas amanhã pode estar ruim. O processo político, JC, porque na cabeça de alguns não entende. Todos nós, pretendentes a um cargo, a gente se habilita a um processo eleitoral. Se habilita. No momento do vamos ver, meu amigo, as coisas mudam. No momento de vamos ver, quem tem gordura queima, quem não tem gordura não queima. Então é outra coisa. Lá no momento da decisão, aí do vamos ver quem tem farinha no saco, quem tem gás, quem tem gasolina para andar, para caminhar, quem tem farinha no saco para andar. Respondido, secretário. Vamos para a nossa 7ª pergunta. Secretário, há uma grande expectativa por toda a população de Xique-Xique em relação aos nomes da chapa majoritária que irão concorrer em 2024, tanto na oposição como na situação. Vamos falar da situação. O prefeito irá lançar o nome de total confiança da família Braga. Isso é fato. O secretário Mirlão Oliveira um dia foi adversário da família Braga, mas já vem de muitos anos militando no grupo, com uma baita bagagem na política local, com 4 mandatos de vereador, 2 presidências da Câmara, líder da oposição na Câmara na gestão Ricardo e 2 vezes secretário municipal. A minha pergunta é: o vereador e secretário Mirlão Oliveira hoje é um homem de confiança da família Braga? Fica à vontade, secretário. JC, eu vou lhe corrigir aí, viu? Que me permita, que me desculpe, viu? O vereador Mirlão Oliveira nunca foi adversário da família Braga. Pelo contrário, eu sou um dos históricos do Grupo Braga. Eu comecei minha carreira política a pedido do então deputado Reinaldo Braga como vereador. Mas antes fui secretário, fui líder de partido político do então prefeito Raul Braga, fui um dos colaboradores do prefeito Raul Braga, participei da campanha do deputado Reinaldo Braga, até então, quando era prefeito, aqui em Xique-Xique, pela primeira vez, lá em 76. Fui criado nos bastidores da política, fui criado nos bastidores do Grupo Braga. Então, só quero corrigir você que o vereador Mirlão Oliveira nunca foi, em momento algum, adversário da família Braga, do grupo deputado Reinaldo Braga. Diria você, JC. Secretário, rapidinho aqui. Quando o saudoso Henrique Sampaio foi adversário ferrenho do ex-deputado Reinaldo Braga, o secretário não acompanhava o saudoso Henrique Sampaio? Nunca acompanhei. O meu Sampaio não é o meu Sampaio de Henrique Sampaio, não. Pelo contrário, eu era muito amigo da família de Henrique Sampaio, são meus vizinhos. Mas toda a vida fui ligado à família do deputado Reinaldo Braga, ao deputado Reinaldo Braga. Só para deixar uma deixa para você, JC, porque às vezes você não sabe da história, né? Mas a história tem que ser vivida, tem que ser contada. Lá em 76, quando o deputado Reinaldo Braga foi prefeito em Xique-Xique, aqui pela primeira vez, a gente perdeu a eleição em 72 para João Durães. O deputado Reinaldo Braga foi candidato a prefeito com nosso apoio, em 72. E aí, na época, a família Oliveira acompanhava o prefeito Reinaldo Braga. E em 76, um fato inédito, que uma pessoa da nossa família, meu saudoso tio Dodô, ele saiu do grupo do deputado Reinaldo Braga e foi ser candidato contra o prefeito Reinaldo Braga na época. E nós ficamos com o deputado Reinaldo Braga, ficamos com o prefeito Reinaldo Braga. Fizemos o prefeito Reinaldo Braga eleito em 76, apoiamos o candidato a prefeito do deputado Reinaldo Braga, que foi Carlos Santos, apoiamos o prefeito Raul Braga, apoiamos o prefeito José Magalhães, apoiamos o prefeito Ezer Rocha, e Reinaldinho assumiu, apoiamos o doutor Renan, apoiamos Reinaldinho. Então nossa história, nossa vida política é sempre ao lado do deputado Reinaldo Braga, esse guerreiro, esse baluarte da política de Xique-Xique, que então hoje tem aí o nosso prefeito Reinaldinho, que sucede a liderança do deputado Reinaldo Braga. E dizer a você, que não sei dizer a você, se eu sou uma pessoa de alta confiança de Reinaldinho. Eu sei que eu sou amigo de Reinaldinho. Eu tenho toda a gratidão ao prefeito Reinaldinho, porque se hoje eu sou vereador pelo 4º mandato, se eu sou secretário
de Assistência Social do município de Xique-Xique pela segunda vez, se eu fui presidente da Câmara, como você me disse, por 2 vezes, tudo isso eu agradeço ao nosso prefeito Reinaldinho, ao nosso deputado Reinaldo Braga e tem então meu grande amigo, meu saudoso amigo, doutor Renan Braga. Secretário, talvez por o senhor ser sobrinho do ex-candidato a prefeito em Xique-Xique, Dodô, que foi adversário do ex-deputado Reinaldo Braga na década de 70. Década de 70? Isso. Talvez eu coloquei o senhor como se um dia o senhor foi adversário Braga, mas já está esclarecido. Vamos para a nossa 8ª pergunta. Secretário, o prefeito Reinaldo Filho, que pretende fazer o seu sucessor em 2024, com certeza essa altura do campeonato já tem pesquisas internas em mãos, avaliando o melhor nome que ele irá escolher. A minha pergunta é: o secretário Mirlan Oliveira já teve acesso a alguma pesquisa interna feita pelo prefeito Reinaldo Filho? Mirlan Oliveira está avaliado na opinião pública para ser o candidato a prefeito em 2024? Olha, fica à vontade, Mirlan. JC, se eu dizer a você que eu já vi alguma pesquisa, eu estou mentindo para você. Se eu dizer que eu já vi alguma pesquisa, se o prefeito me mostrou alguma pesquisa, eu estou mentindo para você. Primeiro, eu tenho muito respeito ao prefeito Reinaldinho, e geralmente quem faz as pesquisas, quem pede as pesquisas de opinião pública é até então o prefeito Reinaldinho. Que até então tem a Dataquali, que é um instituto de pesquisa de qualificação, de renome. Então o prefeito Reinaldinho tem avaliado, sim, ele tem passado para mim, a secretaria do secretário Milan, a secretaria do secretário Adoniran, a secretaria do secretário Michel e assim sucessivamente. O prefeito Reinaldinho tem nos passado dados da administração no todo, mas no campo de ordem política partidária, de ordem política individual, de A, de B ou de C, o prefeito Reinaldinho até então nunca me mostrou. Se existem essas pesquisas, eu mesmo não sei. Mas eu acredito que lá na frente o prefeito deve fazer alguma pesquisa qualitativa e pesquisa, JC, para você ter um candidato, para você colocar um candidato à rua, não é pesquisa quantitativa, chama-se pesquisa qualitativa, onde você pesquisa a qualidade de um provável candidato, certo? Que A ou B ou C deseja votar. Então, se eu for pesquisar JC, eu não vou perguntar a JC, quem você votaria para prefeito de Xique-Xique hoje? Eu não posso. Eu tenho que fazer uma pesquisa qualitativa primeiramente, para que eu possa fazer uma pesquisa quantitativa lá na frente. Então, eu não tenho conhecimento de pesquisa alguma, inclusive, JC, eu nunca fui pesquisado. Eu tenho aí em torno aí de 30 anos de vida política e na vida como cidadão do dia a dia, infelizmente, eu nunca fui pesquisado ou felizmente nunca fui pesquisado. Respondido, secretário. Vamos para a nossa 9ª pergunta. Secretário, a cidade de Xique-Xique, como outras cidades por esse país afora, sofreu problemas na pandemia e pós-pandemia. Os problemas continuam, principalmente nas famílias mais carentes, com os preços caros dos alimentos, desempregos, perdas dos beneficiários do programa Bolsa Família, enfim. A minha pergunta é: o que a Secretaria de Ação Social tem feito para dar apoio às famílias carentes nesse momento tão difícil, principalmente nesse momento onde as pessoas têm seus benefícios cortados? Fique à vontade, secretário. Vou lhe responder também em 2 tempos essa pergunta. Fique à vontade. 2 tempos. Você falou da questão da pandemia. O momento pandêmico que aconteceu no Brasil afora. E até então, JC, quando estourou a pandemia, quando a pandemia alcançou o pique dela, eu já me encontrava como secretário. E aí, eu, preocupado, fui ao prefeito e disse: prefeito, vou lhe passar aqui uns dados da pandemia, vem o lockdown, vem a problemática das pessoas, as pessoas não vão trabalhar, as pessoas vão faltar alimentos. E aí eu digo: olha, estou trazendo aqui para você um dado histórico, que a maioria dos municípios do Brasil, a Secretaria de Assistência Social do Brasil afora, estão fechando as portas. E aí o prefeito se assustou. Eu digo: esse momento, prefeito, é um momento de acolhimento. E a Secretaria de Assistência Social tem essa prioridade, que é fazer o acolhimento das famílias que se encontram passando por um momento difícil em sua vida. E montei com o nosso prefeito Reinaldinho
um cronograma de atividades para beneficiar diretamente aquele momento pandêmico e beneficiar, JC, as famílias de vulnerabilidade social. E fizemos implantamos um dos maiores programas alimentar e nutricional na época da pandemia. Na época da pandemia, JC, existia uma determinada família que se encontrava isolada. E nós da secretaria, de dia à noite, entregava alimentos a essas famílias. Cesta básica, cesta de verdura do PAA, um programa excepcional que eu até convido você para que possa conhecer esse programa na secretaria, certo? Montamos um programa nutricional, mas programa, não é programa eleitoral não, que o prefeito Reinaldinho não trabalha com programa eleitoral. Nós montamos um programa para atender exclusivamente as famílias que se encontravam naquele momento pandêmico em vulnerabilidade social, levando alimentação. E acima de tudo, JC, não levando alimentação por levar, mas levando alimentação com dignidade, levando alimentação com amor. Sabe por quê, JC? Porque não adianta a gente dar nada por dar. Você tem que dar por dignidade. A gente tem que dar com humanização às famílias. Montamos esse programa, colocamos um programa também de acolhimento dentro das nossas unidades, do CREAS e do CRAS, que as outras prefeituras da região fecharam todas as suas unidades, e aqui a gente trabalhou. A gente abriu toda a nossa estrutura para acolher essas pessoas que se encontravam nesse momento pandêmico. E aí se passou a pandemia, e aí você sabe, JC, eu não sei se você sabe, eu não sei se alguns, os internautas sabem disso, que o pós-pandêmico a coisa se agravou. A situação antes, na pandemia, era uma, e agora se agravou mais. As pessoas mudaram sua cabeça. A ansiedade das pessoas, das famílias, são grande demais. Eu não sei se você sabe, JC, mas eu tenho hoje em torno de 6 psicólogas que faz terapia com essas pessoas. Não é terapia individual, não. Chama terapia psicossocial, onde a gente trabalha com grupos de família, onde a gente trabalha a ansiedade das famílias após o pandêmico. Mas aí, JC, não pense que a gente faz só o trabalho de ordem de psicologia social. A nutrição continua, JC. Nesse período agora, eu vou trazer dados para você. Hoje, nós estamos já entregamos 49 toneladas de alimentos. No pós-período pandêmico. 49 toneladas. A gente leva a nutrição na casa das famílias. A gente entrega leite na casa das famílias. Aquelas pessoas acamadas não necessitam buscar nem de CRAS, nem de secretaria, a gente manda levar em casa. Então hoje, nesse período pandêmico, para amenizar o sofrimento da ingratidão do governo Lula, a gente melhora as famílias dessa maneira, levando nutrição na casa. Aí você fala que houve benefício bloqueado, mas o culpado dos bloqueios de benefício é o governo Lula. Mas aqui a gente não está nem aí para isso. A gente dá nutrição às famílias, a gente dá dignidade às famílias, a gente faz acolhimento às famílias. É isso que a gente tem feito. Se isso não for políticas públicas verdadeiras e voltadas às famílias de vulnerabilidade social, às famílias que se encontram necessitando, que me perdoe. Isso é dignidade e respeito às pessoas. Respondido, secretário. Vamos para a nossa 10ª pergunta. Secretário, essa é a verdadeira sopa de tamanho. Solta. Essa é boa que o senhor dá uma explicação a toda a população de Xique-Xique. Secretário Miran, recentemente, um morador de Xique-Xique, tradicionalmente já conhecido há muito tempo nas redes sociais, tem feito duras críticas à Secretaria de Ação Social e várias denúncias ligadas ao senhor e à secretaria. Segundo essa pessoa em Xique-Xique, ele acusa o senhor de ficar com o dinheiro das pessoas que têm os benefícios cortados. Está aí nos grupos de WhatsApp esses áudios de acusações para todos ouvirem. A minha pergunta é: o que o senhor tem a dizer sobre as críticas e denúncias desse morador aqui de Xique-Xique? O secretário Miran Oliveira, quando atende uma pessoa na secretaria e esse benefício está com problema, e essa pessoa automaticamente vai na agência da Caixa Econômica ou na lotérica e lá diz que o benefício, o dinheiro está em conta, mas está com problema,
Se essa pessoa não resolver esse problema, esse dinheiro vai para onde, secretário? Fica à vontade. JC, primeiro você me fala, você me traz aí uma questão de vídeo, questão de áudios. Primeiro, essa pessoa que você tem então, que relata, mas você não fala o nome, eu sei quem é a pessoa. Essa pessoa foi intimada por nós para que ele pudesse estar prestando esclarecimento na secretaria. Essa pessoa, nada mais, nada menos, ele é uma pessoa que está na personalidade, ele tem sua esposa que trabalha na prefeitura de Xique-Xique, simplesmente ele se encontra unipessoal. Essa pessoa trabalhava na CIM, aqui em Xique-Xique, uma empresa que presta serviço à eólica, que ele queria receber indevidamente. E o próprio sistema do governo, por ele receber um salário, por ele fazer uma autodeclaração falsa na secretaria, que provavelmente vai ser penalizado, não por mim, mas pela CGU, porque a CGU vai solicitar que ele devolva o dinheiro à União, não sou eu que vou pedir a devolução a ele, que eu não tenho esse poder, mas a CGU com certeza irá pedir a ele lá na frente, como de outras pessoas, para que ele possa estar devolvendo o que ele recebeu indevidamente. Ele trabalhava na CIM, aqui em Xique-Xique, e tinha um cadastro. E aí o governo federal, ou ele recebeu um salário mínimo, ou 2 salários mínimos, não me interessa, ele foi bloqueado pelo próprio sistema. A secretaria intimou ele pela primeira vez, pela segunda vez, para que ele fosse à secretaria, para que ele possa atualizar o cadastro dele. Se ele não foi, o problema aí é dele. Ele vai se ver com a própria CGU, não é comigo. E essas questões, é coisa de até risada, viu, JC? Até você é uma pessoa esclarecida, inteligente, trazer uma problemática. O dinheiro está na casa de fulano, isso não existe isso. Isso não existe isso. O dinheiro é transferência, chama programa de transferências de renda. A transferência de renda sai da conta do Fundo Nacional da Assistência Social para o Fundo Municipal da Assistência Social ou para o fundo diretamente das pessoas. Chama fundo a fundo. E o Bolsa Família é um programa, JC, que vai para sua conta, vai para seu CPF. A Secretaria das Assistências Social no Brasil afora, elas não trabalham com cédula, elas não trabalham com dinheiro. Quem trabalha com dinheiro é o financeiro. Se você dizer e falar que a Caixa Econômica ficou com o dinheiro de alguém, eu não acredito, porque quem trabalha com dinheiro é a Caixa Econômica. Então são informações levianas, informações pequenas, chulas, de pessoas que não sabem o que é, como é a verdade. Fica conversando que não deve, e essas pessoas provavelmente devem ir, certo, responder perante a justiça por estar fazendo acusações indevidas e acusações falsas às pessoas de bem e aos homens de bem. Essas pessoas que têm certeza absoluta que JC está com dinheiro, que o secretário está com dinheiro, que A está com dinheiro, que Lula está com dinheiro, que Rui Costa está com dinheiro, eu dou um caminho. Vai ao Ministério Público e denuncie. Vai à Justiça e denuncie. Não adianta ficar falando o que não convém e passando áudio em rede social. Isso não me faz, isso não me amedronta, isso não me tira a minha paciência. Pelo contrário, isso me dá respeito para que eu possa trabalhar e trabalhar com mais eficiência, com mais respeito para fazer o bem das pessoas. Então isso não me tira a minha paciência, isso não me tira nada de mim. Por quê? Porque eu sei o que estou fazendo e eu faço bem. Essas pessoas que falam, que conversam, que quer ter direito que não tem. E com o secretário Mirlão Oliveira as coisas acontecem de maneira respeitosa, porque eu tenho um amor à coisa pública, que foi assim que o nosso prefeito ensina aos seus secretários respeito à coisa pública, como o prefeito Reinaldinho tem. Secretário, eu trouxe esse assunto aqui no nosso programa no Bate-Papo Semanal, porque são denúncias sérias que estão aí nas redes sociais. E o senhor, como homem público, mais do que ninguém, está aí para dar a resposta e esclarecer. Mas vamos para a nossa 11ª pergunta. Secretário Mirlão, o senhor perdeu um amigo e uma grande liderança em Xique-Xique, que te ajudou muito em suas vitórias na Câmara de Vereadores. Estou falando do saudoso Dr. Renan Braga. Em 2020, o vice-prefeito Elieci te ajudou muito, pedindo votos para o senhor. Comentam nos bastidores da nossa política que, se Elieci não for candidato a prefeito em 2024, ele sairá candidato a vereador ou irá apoiar o seu filho, o empresário Ivaí Tarrão.
A minha pergunta é mais uma dificuldade que Mirlan Oliveira vai ter na política em 2024? Fica à vontade, Mirlan. JC, eu disse você anteriormente que cada política é uma ação, cada política, as pedras mudam. Evidentemente que eu tenho muito respeito ao saudoso amigo Dr. Renan Braga. O Chique perdeu uma oportunidade ímpar de deixar de votar em Dr. Renan para votar em uma aventura que deu o que deu em Chique. Eu acho que naquele momento nós votássemos em Dr. Renan, hoje Chique estava bem melhor do que ter votado em um candidato da oposição, um candidato que não fez nada por Chique e, pelo contrário, retroagiu tudo aquilo que Chique tinha de bom que o prefeito Reinaldinho deixou. Então fica aqui minha eterna gratidão a meu grande amigo, que é Dr. Renan Braga. Era o vice-prefeito LSI, meu grande amigo, um grande político, experiente, um político que me ajudou e tem me ajudado também. E não pense você não, JC, se LSI for candidato a vereador, se LSI lançar algum candidato, que ele vai só se sintonizar na candidatura dele ou candidatura do filho dele ou de quem quer que seja. LSI é uma pessoa do coração bom, LSI ajuda todos e todas. Então tire de sua cabeça que LSI apresentando o candidato A ou o candidato B não vai se concentrar só nesse candidato não. LSI tem uma responsabilidade tamanha, como eu tenho, como o Reinaldinho tem, de ajudar todos aqueles do grupo político. Não pense você não, JC, que eu não peço voto para meus colegas vereadores, não. Porque no momento que eu peço um voto para Del, que eu peço um voto para Orlando, para Quinquinha, para Marcos Malaquias, quando eu peço um voto para Ezermilson, eu estou pedindo voto para todos. Quando eu peço um voto para Nina, eu peço voto para todos e peço voto para mim também. Por quê? Porque na conjuntura, JC, de uma composição política, de uma chapa de vereadores, o voto meu serve para Ezernilson, o voto de Ezernilson serve para Nino, o voto de Nino serve para LSI e assim sucessivamente. Porque nós estamos em uma composição, de uma chapa de vereador, de uma coligação de vereador. Então não importa se o vereador Mirlan Oliveira tem 1.000 ou tem 1.500 votos, se Ezernilson tem 3.000 ou 5.000 votos. Esse voto serve para todos daquela coligação. Então, vereador LSI, que eu chamo ele de vereador, se ele lançar algum candidato dele que ele desejar, se ele apoiar o candidato que ele desejar, ele vai ajudar o vereador Mirlan Oliveira, ele vai ajudar o vereador Nino, vai ajudar o vereador Ezernilson. Então nós estamos trabalhando em uma conjuntura política partidária, uma conjuntura política de um grupo político que tem uma grande sustentação. Então não existe isso. Política é jogada, as pedras é jogada. Aquilo que eu disse anteriormente, no momento do vamos ver, nos 45 minutos do primeiro tempo, que nem político não tem segundo tempo, só tem primeiro tempo, aí a gente vai ver quem tem farinha no saco, quem tem perna para andar, quem tem gordura para queimar. Respondido, secretário. Vamos para a nossa 12ª pergunta. Secretário, semana passada saiu comentários nos bastidores da nossa política local e regional que o governo Jerônimo tem interesse em ter o prefeito de Xique como base do seu governo. Sabemos que o prefeito Reinaldo Filho tem fortes ligações com o ex-prefeito ACM Neto. Diga-se de passagem, se ACM Neto chegasse ao Palácio de Ondina, Reinaldo Filho tinha 99% de chances de ser secretário de Estado. A minha pergunta é, com toda a sua experiência que já tem na política, o senhor acredita que Reinaldo Filho irá para a base do governo Jerônimo Rodrigues? Politicamente falando, Mirlan, isso seria bom para o grupo da situação em Xique? Fique à vontade. JC, eu lhe pergunto a você, quem não quer o prefeito Reinaldinho ao lado dele? Quem não quer o prefeito Reinaldinho como secretário de Estado? Quem não quer o prefeito Reinaldinho como assessor político? Você sabe que política tem de tudo. O Jerônimo Rodrigues, nosso governador da Bahia, que é governo de todos nós, eu não votei nele, mas é meu governador, é seu governador. Seria uma grande honra para o governador Jerônimo ter o prefeito Reinaldinho ao lado dele, ser um aliado dele. Mas eu conheço o prefeito Reinaldinho, ele é um prefeito que tem muito alinhamento com o seu amigo ACM Neto. Foi ACM Neto que levou o Reinaldinho para ser secretário dele lá em Salvador, como muitos não acreditou, e Reinaldinho foi a Salvador, deu um show
como secretário lá em Salvador. Eu acho que independente, JC, de Reinaldinho ser aliado de Jerônimo ou não, o governador Jerônimo tem que acabar com isso e fazer a diferença aqui em Xique-Xique. Porque até então, o governo do PT, nesses 12 anos, 16 anos de política, 2 de Wagner e 2 de Rui, nada fez aqui em Xique-Xique por questões bestas, por questões pequenas, que não convém mais na política de hoje. Então, eu acredito que Jerônimo deve acabar com essas besteiras e fazer para Xique-Xique, independente de ter Reinaldinho como um alinhado dele ou não. Quem vai ganhar o povo, quem vai ganhar é a municipalidade, quem vai ganhar a governabilidade dos nossos munícipes aqui em Xique-Xique. Respondido, secretário. Vamos para a nossa 13ª pergunta. Secretário, em 2016, o prefeito Reinaldo Filho tirou um vereador da Câmara e colocou na chapa majoritária com ele, o ex-vereador e hoje vice-prefeito Elieci. O prefeito já disse várias vezes, inclusive aqui na bancada do bate-papo semanal, que em 2024 pode ter um novo vereador na chapa da situação. Segundo ele, é para dar aquela oxigenada na Câmara de Vereadores. A minha pergunta é, na sua visão, em 2024, na chapa da situação, vai ter um vereador candidato a prefeito ou a vice? Mirlan, quem será esse vereador? Fica à vontade. JC quer me apertar de todo jeito na questão de prefeito. JC, todos os meus colegas a vereadores lá na Câmara, todos eles, seja da oposição, seja da situação, não vou aqui discriminar ninguém, são pessoas competentes, são pessoas capacitadas, são pessoas que têm um histórico dentro do Legislativo. Qualquer um que seja da oposição, lá candidato à oposição, a prefeito ou a vice, qualquer um vereador da situação que seja candidato a prefeito ou a vice-prefeito, isso não convém a mim, certo? São bons nomes e será uma grande referência. Digo isso a você porque eu sei do trabalho que nossos colegas vereadores têm feito lá na Câmara de Vereadores. Eu sei da responsabilidade que cada um tem com o seu povo, cada um tem com o Legislativo. São políticas que eles oferecem, políticas que eles fazem dentro da sua legislatura que muda e que transforma a vida do povo. Então, por isso, JC, qualquer candidato que sair lá do Poder Legislativo será bem visto pela sociedade, porque nós, vereadores, fazemos sim a diferença. Somos criticados, mas ninguém sabe o que às vezes que o vereador passa, ninguém sabe as dificuldades que o vereador tem de querer atender todos aqueles que batem sua porta. Então, JC, não sei qual será o nome, mas se porventura sair um nome lá da Câmara de Vereadores, a prefeito ou a vice, tanto da oposição quanto da situação, eu acho que a municipalidade e os nossos munícipes têm que ver com bons olhos. Eu não sei quem será. Você que está dizendo que o nosso prefeito Reinaldinho já disse aqui que vai oxigenar, como oxigenou com o vereador Elieci, que até então é o nosso vice-prefeito. O vereador Elieci é um nome histórico do Grupo Braga, é um nome de confiança do Grupo Braga, meu amigo, uma pessoa que eu tenho muito respeito. E na época, quando o nosso prefeito Reinaldinho convidou Elieci para ser seu vice, que chamou os vereadores para conversar, Elieci 100% recebeu o apoio da bancada da situação lá na Câmara de Vereadores. Respondido, secretário. Vamos para a nossa última pergunta. Secretário Mirlan, nessa gestão, o senhor está substituindo o ex-secretário Marlon Brando, que hoje é diretor administrativo do Hospital Julieta Viana. Quando Marlon Brando estava à frente da ação social, o presidente da República era Jair Bolsonaro. O ex-secretário era bastante elogiado nas rádios locais, nas redes sociais e nas ruas. É bem verdade que o ex-presidente Bolsonaro enviou muito dinheiro para os municípios, principalmente na pandemia, onde teve auxílio emergencial e o número de beneficiários era muito maior do que hoje. A minha pergunta é, Marlon Brando pegou um período melhor do que Mirlan Oliveira à frente da ação social? O secretário Mirlan Oliveira
arrependeu de ter afastado da Câmara de Vereadores para assumir a Secretaria de Ação Social? Fica à vontade, Juliano. JC, até então, eu não gostaria de falar do meu antecessor. Convém a mim, eu sou muito reto e respeito cada um que tem sua prioridade de fazer aquilo. Mas, na verdade, o governo Bolsonaro, lá atrás, assim, ele priorizou, certo, algumas políticas públicas, entre elas o Auxílio Brasil. Até então, você fala. E esse número está errado. Na época que eu assumi a secretaria, em 2021, a gente tinha 9 mil famílias que recebiam os benefícios sociais do governo federal. Quando eu assumi a secretaria, nós saímos de 9 mil para 12 mil. Então os números são esses. Lá atrás era 9, quando Milão assumiu foi para 12. Fruto de uma política que a gente fez de averiguação, de visitas em locos e, acima de tudo, de atualização de ordem cadastral. Com esses números que eu trago a você, o nosso prefeito na época me deu 2 missões importantes. E aqui eu vou trazer, que você não me perguntou, mas eu tenho que dizer a você. Para que você possa estar sabendo e que seus internautas também possam estar sabendo. O prefeito me deu uma missão de eu implantar a política nutricional do município de Xique-Xique. E me deu também outra missão de eu fazer acontecer aqui em Xique-Xique a REURB, que até então você não fala, que até então você esquece de nos perguntar. A REURB que foi nessa semana, ela foi a cenário não só a nível de Bahia, mas em cenário a nível de Brasil. Eu não sei se você sabe, ou se você está desinformado, mas o município de Xique-Xique, quinta-feira passada, foi um cenário do TJ Bahia, do Conselho Nacional de Justiça do Brasil, o município que fez mais REURB no Brasil foi o município de Xique-Xique. E hoje, eu trago números para você, nós somos para mais de 1.800 títulos de titularização de imóvel, feito agora pelo então secretário Irmão Oliveira, por determinação do nosso prefeito Renato. Você deve ter visto aí vídeos na rede social, mas ninguém fala do que é bom, só fala do que é ruim para queimar o prefeito e para queimar o secretário de Irmão. Esquece do que é bom. Esquece também que nós temos um dos maiores programas nutricional do interior da Bahia. Nós entregamos 49 toneladas de alimentos, por determinação do nosso prefeito Reinaldinho. Mas ninguém fala isso, só fala o que é ruim, esquece do que é bom. Não sei se você sabe disso, JC. Nós temos hoje, nós acompanhamos mais de 1.000 crianças semanalmente, JC, na unidade GRAS, na unidade Baixada do Menor, no serviço de convivência Nova Vila, no serviço de convivência em Boa Vista. Nós damos dignidade por determinação do nosso prefeito às nossas crianças. JC, vou trazer um nome interessante para você, você não sabe, nós não sabemos. Nós vamos fazer, sabe o que agora em Xique-Xique? Nós vamos criar política antidroga no município de Xique-Xique. A droga está comendo a nossa sociedade, está corrompendo as famílias, JC. E nós temos responsabilidade por isso. Nós fizemos um projeto, enviamos a cara por determinação do nosso prefeito, Reinaldinho, criamos a política antidroga. E vou lhe convidar você em breve, vai estar o Ministério Público, vai estar o Poder Judiciário, vai estar a política, a sociedade civil organizada, para a gente implantar a política antidrogas no município de Xique-Xique. Implantamos a política nutricional do município de Xique-Xique, implantamos a maioria dos conselhos, foi criada aqui no nosso município, por determinação do prefeito Reinaldinho, que determinou a esse secretário a fazer. E aí, você me pergunta, o secretário Irmão Oliveira se arrependeu? Jamais teve arrependido. Jamais, por que eu me arrependi? Porque eu sei o que eu quero e sei o que eu estou planejando. E é através de fazer o bem às pessoas que a gente alcança o objetivo. E lá, JC, sei que se eu estivesse na Câmara de Vereadores, eu estaria até mais acomodado. Mas não, mas eu preferi estar aqui, assumindo a secretaria, a convite do nosso prefeito Reinaldinho, que muito me honra de estar trabalhando de 6 horas da manhã às 10 da noite. E não tem hora para dormir,
de estar na zona rural do município, de estar aqui na sede do município, de estar presente na vida das pessoas, seja nos momentos difíceis, como nos momentos de alegria. A assistência social, você trabalha na alegria e também trabalha na tristeza. Nós trabalhamos com as pessoas de vulnerabilidade social. A gente trabalha com aquelas pessoas que mais necessitam. JC tem dado dor de cabeça ao secretário? Tem, mas eu faço de maneira gratificante. Primeiro, JC, que esse secretário é técnico da área. Eu sou assistente social. Eu me formei, me graduei em assistência social. Tem uma infinidade de graduações. E outra coisa, JC, muito fácil trabalhar com as políticas públicas quando você sai do legislativo. Todas as políticas públicas da assistência social do município de Xique-Xique foi criado pelo secretário Ivan Oliveira, por determinação do nosso prefeito Reinaldinho, nos meus 2 mandatos, e como vereador. Lá no Legislativo eu fiz uma infinidade de leis para beneficiar a vida das pessoas, mas ninguém fala. O povo transfere a responsabilidade e a tamanha responsabilidade do governo Lula para o secretário Mirlan e para o prefeito Reinaldinho. Mas o que é bom, ninguém fala. Ninguém compartilha o vídeo do prefeito Reinaldinho quando estava com o secretário João Oliveira, a semana passada, lá no TJ, aonde a gente foi vocacionado pelo Tribunal de Justiça, pelo Conselho Nacional de Justiça, pelo município que mais fez titularização de terra. Ninguém fala de 49 toneladas de alimentos que a Secretaria da Ação Social tem entregue às famílias de vulnerabilidade social. Ninguém fala de 1000 crianças que a gente atende semanalmente, que a gente acolhe semanalmente com amor, com carinho, com respeito. Não sei se respondi todas as suas perguntas. Se não respondi, que me perdoe, que me desculpe. O vereador Mirlan Oliveira, que tentando estar na Secretaria da Assistência Social, é um vereador que às vezes não entende certas coisas, mas eu acredito que tem feito a diferença. E farei sim a diferença. E não se preocupe, que eu quero retornar ao seu programa daqui a 2 anos, dizendo que o vereador Mirlan Oliveira foi mais uma vez reeleito para um 5º mandato. Independente de A ou de B ou a C, ou de D fazer vídeo degredindo a imagem de homem de bem, de pessoas de bem, de autoridades constituídas em nosso município. Aqueles que se encontrarem, que entender que esse secretário tem feito algo errado, eu aconselho, JC, que vá ao Ministério Público, que vai à Justiça, certo? Agora, infelizmente, aqueles que se encontram fora da lei, que se encontram declarando, fazendo declaração falsas, essas pessoas vai se ver com o Ministério Público Federal e vai se ver com a CGU. Várias pessoas aqui em Xique-Xique estão enroladas. E você me dizia, JC, que lá atrás, na época da pandemia, muitas pessoas receberam o auxílio emergencial. Não foi isso? Muitos deles receberam indevidamente. Muitos deles vão devolver, porque a CGU está aí atrás. Infelizmente, não é o secretário e não o prefeito Reinaldinho que vai fazer nada de errado e mal a ninguém. Secretário, primeiro que eu não estou aqui para jogar o secretário contra a população, nem o prefeito contra a população. O meu papel aqui é fazer as perguntas aos nossos convidados. O senhor falou que talvez eu fiquei desinformado. Não é que eu fiquei desinformado, é que a gente temos aqui um limite de perguntas. Em uma outra oportunidade, a gente vamos abordar novos assuntos. Esperamos que o senhor possa fazer parte do nosso programa em uma outra oportunidade. Queremos agradecer ao senhor por aceitar o nosso convite. Estamos aqui finalizando mais um programa Bate-Papo Semanal. Se assim o nosso bom Deus nos permitir, na próxima terça-feira estaremos de volta com mais uma edição do Bate-Papo Semanal, entrevistando os candidatos do Conselho Tutelar. Secretário, boa noite, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Fique à vontade para as suas considerações finais. Eu que agradeço, JC, pelo seu respeito, pelo seu carinho, esse convite que você me fez de estar aqui ao seu lado. Eu muito me honro estar ao lado de pessoas como você, idealizadores, pessoas que mudam e têm feito a mudança na sociedade nossa aqui em Xique-Xique. Pessoas como você, que nos traz uma contextualização, pessoas como você que a gente precisa ter ao nosso lado. São pessoas como você que a gente necessita ter na nossa sociedade. Agradecer aos internautas, agradecer aqui a plateia que se encontra aqui conosco, agradecer cada um de vocês. E dizer
que esses 5 secretários, que esse humilde vereador se encontra trabalhando diurnamente a serviço da população, a serviço de vocês. Um beijo e um cheiro no coração de cada um. É isso aí, meus amigos. Esse foi mais um bate-papo semanal. Peço aos amigos que se inscrevam no nosso canal, ative o sininho de notificações para receber os nossos vídeos. Queremos agradecer aos seus amigos, né, por participar aqui desse bate-papo. Tenham todos uma boa noite e até a próxima.